Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa por aqui, mais um episódio do nosso ContileCast. E como de costume, a gente sempre traz um convidado bem especial para falar de assuntos diversos aqui, muitas vezes que pode te ajudar na sua carreira, te ajudar aí na sua jornada, né? E dessa vez nós estamos recebendo aqui um convidado, é o professor Márcio Lopes, do curso Mandetta Easy. Falei certo o nome da empresa? Mandetta Easy, certo. Tem gente que fala Mandetta Easy, Mandetta Easy. Importante é falar Mandetta Easy ou Easy, importante é falar. Importante é falar, né? Exatamente. Importante é falar. Tudo bem, professor? Prazer muito grande aí receber o seu convite, um enorme prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho, sobre concurso público, sobre a carreira pública, sobre a vida do concurseiro e sobre, né, dar um toque aí sobre um grande projeto aí que nós vamos lançar a nível nacional. Oh, que legal, bacana. Professor, antes da gente falar de curso, de preparação, né? Porque hoje, acho que não é hoje, acho que desde sempre houve sempre aquele interesse muito grande em participar da carreira pública, principalmente por conta, muitas vezes, da estabilidade, muitas vezes de um futuro mais garantido, porque a aposentadoria na área pública é mais segura do que numa privada, numa área privada. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria saber quem que é o professor Márcio Lopes. Bom, o professor Márcio Lopes é alguém que começou, digamos assim, a vida estudando, né? Então, eu sou de uma família, assim, digamos assim, humilde, né? Eu não consegui, no primeiro momento, entrar na universidade, né? Por conta dessa dificuldade, assim, financeira. E eu já fiz o curso, um concurso que era o nível médio, né? Então, eu me dediquei 1 ano e meio de estudos, consegui aprovação no concurso, né? Fui aprovado no concurso no ano de 1999, né? Você vê, faz alguns anos, né? Que a carreira pública, o estudo, ele era um pouco diferente do que é hoje. A dinâmica era diferente, a concorrência não era tão grande quanto é hoje, embora já existisse, né? Mas foi o que me abriu as portas para eu ter uma remuneração fixa e ter a possibilidade de pagar o meu curso superior e me formar, né? Fiz a faculdade de Direito e a partir do momento que eu concluí a faculdade de Direito, desde já comecei, né, a aplicar os conhecimentos para quem quer estudar, para quem busca conhecimento para prestar concurso, para se especializar. E aí me especializei nas áreas do Direito Constitucional e do Direito Administrativo. Nessa jornada, fez o curso, ou a faculdade, né? Chegou a exercer a profissão de advogado ou não? Não exerci a profissão de advogado, fiz a prova da ordem, fui só aprovado na prova da ordem, mas a docência realmente é aquilo que sempre me chamou a atenção, né? Trabalhar o sonho das pessoas, trabalhar aquilo que vai mudar a vida de uma pessoa. Então, assim, é muito gratificante para a gente quando nós recebemos uma mensagem, uma ligação de alguém que foi aprovado, que conseguiu alcançar o seu objetivo, a vida da pessoa muda. Eu sempre tenho uma moça, né, que ela estudava comigo, ela fez o concurso na época do CREA, aqui já na cidade de Campo Grande. E eu lembro, assim, quando ela fez aquele concurso, ela me mandou uma mensagem de agradecimento, tal, né, que a vida dela tinha mudado. E aí eu acompanho ela, assim, nas redes sociais, né. Aí, depois do concurso público, assim, ó, ela casou, teve o primeiro filho, teve o segundo filho dela agora há pouco, né. Então, você vê que você participou daquele projeto de vida. Daquele sonho, né? Daquele sonho. Então, as coisas que ela tem hoje na família dela, muito é base da aprovação que ela teve no concurso. Tá certo falar que uma preparação para um concurso faz parte da preparação do sonho da pessoa, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas faz parte da preparação do sonho, porque eu costumo dizer para os alunos, né, que estão estudando que é um projeto de vida.
Então, assim, não pode o candidato achar que aquilo vai ser simplesmente da noite para o dia, né? Você vai sair da iniciativa privada, você vai sair muitas vezes daquela insegurança, hoje eu estou empregado, amanhã eu não estou. As remunerações da iniciativa privada, elas são menores do que a do serviço público. Então, isso requer uma preparação. Por quê? Porque esse candidato, esse aluno que vai ser aprovado num concurso público, ele vai virar uma página na vida dele. Ele vai entrar numa carreira onde, a partir daquele momento, tudo vai depender única e exclusivamente dele. Não vai depender do mercado, da oscilação, da crise, da guerra, da falta do produto. Não vai mais depender disso aí. Porque tudo é o quê? É o trabalho dele. Ele vai ser avaliado constantemente, ele vai passar 3 anos no estágio probatório, a partir do 3º ano ele adquire a estabilidade dele, mas tudo isso depende só dele. Não depende de mais ninguém. Tudo está nas mãos dele. A garantia dele não está nas mãos do empregador, está nas mãos dele. O poder está com ele. O poder está com ele, sem dúvidas. Entendi. E uma pessoa que hoje ela resolva, ela fala assim, eu quero participar de um concurso público. Existe uma ideia de quanto tempo ela precisa se preparar, quanto tempo que ela tem para poder ela alcançar o nível de excelência para conseguir passar no concurso público? Depende do concurso. Por exemplo, nós tivemos, né, há poucos dias o concurso da Receita Federal do Brasil. Um dos concursos que eu entendo seja o mais difícil do Brasil, pela quantidade de matérias e pela extensão dos conteúdos dentro de cada matéria. Né? Então eu entendo que seja um dos concursos mais difíceis. Esse é um concurso que o candidato tem que estudar no mínimo 1 ano. Ele tem que se preparar no mínimo 1 ano. Até porque a remuneração é excelente, excelentes remunerações, um serviço extremamente técnico, que a pessoa tem independência para trabalhar e vai usufruir do conhecimento dela. Existem concursos que você vai se preparar com um tempo menor. Por exemplo, os concursos na área administrativa das universidades. Vou fazer o concurso para assistente administrativo da Universidade Federal. Esse é um concurso que você consegue se preparar aí 90 dias. Mas aí não é 90 dias estudando quando dá, né? É 90 dias com foco no estudo, né? Exatamente. Dentro de um preparatório, dentro de um curso preparatório, onde ele vai ser direcionado, cada dia ele vai estudar uma matéria. Porque o aluno, às vezes, ele fica em casa. Eu vou estudar em casa, mas ele não tem planejamento. Eu vou estudar português porque eu gosto, aí chega a hora da matemática, amanhã eu estudo, aí ele já não estuda, ele estuda português de novo, daqui a pouco ele está estudando uma outra matéria específica. Então, quando o aluno chega num preparatório ou ele tem uma orientação individual, ele vai seguir o quê? Uma sequência de estudos programada, com determinadas matérias por dia, com realização de exercícios, que é o que ele vai fazer. O que o aluno vai fazer no dia da prova? Um exercício, uma questão. E isso ele tem que fazer diariamente, na preparação dele. Na verdade, é o treino do lutador, né? É o treino. O lutador chega no dia da luta, ele luta, né? Então ele tem que fazer isso tem jogador, antes, tem né? jogador que diz que não precisa treinar bater pênalti, né? Mas tem alguns que dizem que nunca erraram porque sempre treinaram. Então, é o treinamento. Então, por exemplo... É a repetição, né? É a repetição. Né? Às vezes, as coisas não dão certo no primeiro preparatório. Né? O último concurso que teve da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, eu estava conversando com a turma, né? Aí eu falei bem assim para a turma. Normalmente, quem passa no concurso não é aquele que chegou para fazer o seu primeiro concurso na vida. Esse é o meu primeiro concurso. Eu vou chegar aqui e vou passar. Aí eu falei a história assim, acontece de um aluno vir fazer a matrícula para o preparatório, fazer o preparatório, é o primeiro da vida dele e ele já ser aprovado? Acontece. A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, eu sempre conto a história de uma aluna que chegou lá assim, fez o preparatório e passou. E aí eu contei essa história na sala de aula, né? E aí eu falei assim, pode ser que alguém que esteja aqui seja aprovado. E eu lembro nitidamente que um aluno disse assim, amém.
Depois da prova, quando saiu o resultado, esse aluno imediatamente, quando ele viu o nome dele aprovado, ele me mandou uma mensagem. Professor, o senhor lembra o dia que o senhor contou a história daquele aluno que chega, faz o primeiro preparatório e é aprovado? Aí eu lembro. O senhor lembra que eu disse amém? Sim, eu passei e foi meu primeiro. Acontece. Você me fez lembrar uma história que a gente conversou aqui com outro colega, falando sobre a lei da atração, né? Você atrai aquilo que você deseja, né? Exato. Então, talvez tenha alguma relação nisso, né? Lógico, não desmerecendo que houve um estudo, houve todo um preparo, né? Exatamente. Mas o preparo também está relacionado com um pouco de sorte, ou não? Está. Não há como dizer que a sorte pode ajudar, né, um candidato. Mas eu sempre gosto de dizer, na véspera da prova, sucesso. Porque o sucesso alcança quem se prepara. Sim. A sorte vai ajudar essa pessoa que se preparou também. Então, por exemplo, daqui a pouco, um concurso público se resolve numa questão. A classificação de uma questão pode colocar você dentro das vagas ou fora das vagas. Então, o aluno, daqui a pouco, uma questão ele não sabe, ele arrisca aquela questão, ele acerta. Ele vai ser classificado. Tem uma candidata, por exemplo, para um concurso da Controladoria Geral do Estado, aqui um concurso com a remuneração boa, ela perdeu a última vaga no desempate. Então, se empatasse o número de pontos, desempatava na língua portuguesa. Ela perdeu a vaga no desempate. Ela teve o mesmo número de pontos da candidata que entrou, só que a candidata que entrou teve uma questão a mais que ela em português, que era o primeiro critério de desempate. Então, se ela tivesse acertado só mais um, ela teria entrado. Teria entrado, né? Teve uma vez um colega meu, isso tem muitos anos, já é ano 2000, já tem mais de 20 anos, que eu não sei se ele fez curso preparatório, provavelmente deve ter feito, mas eu lembro assim da história dele de perseverança no estudo, né? Ele simplesmente, durante 2 anos, você não via mais ele. Você chamava ele para sair, era época de guri, né? A gente gostava das baladas, né? Chamava ele para sair, não vou sair, tô estudando, né? E todo mundo zoava, né? Todo mundo tirava sarro dessa pessoa, né? Sim. Aí quando, passado lá 2 anos, mais ou menos, ele passou para a Polícia Militar, ele passou para o Bombeiro, ele passou para mais 1 ou 2 concursos, que ele fez vários no ano, e passou para a PRF. Sim. Naquele ano. Então ele começou... foi assim, ele começou a trabalhar, não sei se foi na polícia ou no bombeiro, ele começou a trabalhar, ficou 2, 3 meses, aí chamou no outro que era melhor, ele pegou e foi pro outro, deu baixa aqui, foi pro outro, aí passou mais 1, 2 meses, não sei o que, chamou ele para outro e acabou indo parar na Polícia Federal. Isso é uma coisa que acontece muito com o aluno. Ele demora para passar no primeiro concurso, mas quando ele passa no primeiro concurso, as portas se abrem, porque ele está pronto, ele está preparado, né? Ele está com conhecimento. Então ele vai lá, faz o concurso da PF e faz o da PRF. Passa nos 2, porque ele está preparado, as matérias são bem parecidas. Né? Mas isso aí né, esse comentário aí que o senhor fez sobre a preparação, desapareceu, não saía com os amigos. O concurseiro, aquela pessoa que está estudando para um concurso público, ela é uma pessoa que normalmente ela não tem apoio. Talvez no início até deem o apoio para ela, mas ela tem muito pouco apoio. Dentro da própria casa, esse apoio muitas vezes não existe. É o cônjuge, às vezes, que já começa a reclamar porque está só estudando, é um filho que quer fazer isso, quer fazer aquilo, aí, chega o cônjuge, só eu cuido da criança, você não cuida, é eu que tenho que fazer tudo, você não faz nada, né? Porque o concurseiro ele já começa a ser taxado como aquele cara que não quer fazer nada, porque ele está lá estudando, está sentado, como se fosse fácil, né? É ficar sentado, lendo, estudando, isso é uma preparação. Talvez na visão do outro, ele é quase como se não estivesse fazendo nada, né? Quase como se não estivesse fazendo nada, né? Lá com um copo de café, aquela coisa toda. Né? Então, assim, e ele não recebe apoio. Por exemplo, tem um almoço domingo. Aí, quem não passou em concurso público nunca apoia quem está estudando. Então aqui já chega lá, né? Já chega o cunhado, Lei, tá perdendo tempo estudando? Isso não leva a nada. Isso é carta marcada. Você já fez 2, 3, não passou? Tá perdendo teu tempo estudar.
Mas aquele cara que está dizendo isso é o cara que está batalhando para conseguir um emprego na segunda-feira, porque ele acabou de perder o dele na sexta. Entendeu? Ou ele vai recomeçar um segundo porque ele já perdeu o emprego, ou segunda-feira ele vai sair para a rua para conseguir emprego. Normalmente as pessoas que não alcançam o sucesso, elas não querem que o outro alcance o sucesso. Infelizmente, existe isso, né, entre nós seres humanos, né? Você pode estar bem, desde que o teu bem não seja melhor que o meu bem. Então, se ele conseguir passar, ele vai mudar a vida dele. Quem que quer ver, quem que tá mal e quer ver alguém bem? O pai, a mãe, alguém mais próximo, né? Mas assim, na grande maioria das vezes, esse concurseiro ele não recebe esse apoio. Ele é meio solitário, é um lobo solitário tentando o seu lugar ao sol. Exatamente, né? E não é fácil essa preparação, porque essa preparação é uma briga com o próprio candidato, é uma briga com ele próprio. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que ele vai estar cansado, vai ter dias que ele não vai estar motivado. Vai estar frustrado. Né? Por isso que a motivação, ela tem que ser uma coisa que exista na nossa vida, mas acima de tudo nós temos que ter uma coisa chamada disciplina. Porque a motivação ela passa, a disciplina não. Então, se a pessoa tem, por exemplo, a disciplina de ir 6 vezes por semana numa academia e ela vai cumprir aquilo ali. Se a pessoa é motivada para ir na academia, o dia que ela não está afim, ela não vai. Porque aquele dia ela não está motivada. Então, a disciplina para o candidato, ela é mais importante que a motivação. Porque em determinados momentos vai faltar motivação. Agora, se ele é disciplinado, ele não vai parar. Se está previsto ele estudar 1 hora antes dele dormir todos os dias após ele frequentar o curso preparatório, e ele fizer isso todos os dias, e ele não falhar nem um dia, isso vai fazer uma diferença. Em 5 dias são 5 horas de estudo na frente de alguém que chegou e foi dormir. Isso é disciplina. E o curso preparatório, em que momento ele entra, no sentido de que, vou fazer uma pergunta aqui do advogado do diabo. Sim. no sentido de que hoje eu tenho muita informação de internet, eu tenho muita informação no YouTube, eu tenho muita informação. Agora a gente tem inteligência artificial que nos dá rios de dados, rios de informação, né? Então, já que eu tenho tudo isso à disposição, tá ali, isso basta eu acessar, em que momento entra um curso preparatório para me auxiliar nos estudos para buscar uma vaga pública? Ele entra no sentido de orientar e fechar, digamos, esse leque gigante de informações que existem. Por exemplo, se eu pegar lá a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que normalmente cai em provas de concurso público. A LGPD. Existem pontos dessa lei que nunca foram cobrados num concurso. Jamais foram cobrados. Existem pontos dessa lei que são cobrados concurso sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Então, quem tá trabalhando com concurso público, quem está dando aula, sabe disso. Aí o aluno, o candidato, ele chega na internet, caiu a Lei de Acesso à Informação no meu edital, vou lá pegar a Lei de Acesso à Informação. Aí ele vou lá ler a Lei de Acesso à Informação. Mas ele vai perder tempo lendo toda a Lei de Acesso à Informação. Sendo que aquilo pode ser resumido numa sala de aula em 7, 8 slides e vai estar exatamente o que vai cair. Focado, né? Nós tivemos um aulão de véspera do INSS, né, o concurso do INSS que teve. Eu participei desse aulão de véspera e eu ministrei as matérias de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. Aí no outro dia, um aluno mandou mensagem assim, né? Professor, todas as questões da prova, foram dadas no aulão de véspera. Porque o que acontece? Eu peguei um material e eu trabalho em cima desse material estatístico. Então, por exemplo, de determinada matéria, tal assunto é o que mais cai. E como o aulão era um tempo curto para ver tudo, eu peguei, hoje eu só vou na estatística. Só vou em cima do... Teve assuntos assim, por exemplo, que eu falei só um slide. Só um do assunto. Só um. E foi o que caiu. Então, isso é o que... Tá, mas qual é o mistério para saber isso? Bom, mas é o que eu faço. Entendeu? Todo mundo tem que ser especialista naquilo que faz.
Eu demoro 30 minutos para trocar um pneu. O borracheiro demora 3 minutos para trocar o pneu. Ele é especialista nisso. Não interessa no que seja, qual a arte, mas quem é especialista tem que saber como que faz. Então, essa é a diferença do preparatório para um aluno que fica em casa, sem falar hoje nas atualizações que são diárias. Eu ia colocar de uma outra maneira também, para mim, né? Sim. Eu tenho uma dificuldade muito grande em assistir Netflix. Porque eu abro aquele painel lá, mas tem tanta coisa, tem tanto filme, né? Eu falo, esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero, e no final das contas eu não quero nenhum, eu acabo muitas vezes não assistindo. Talvez é mais ou menos isso também que a gente encontra quando a gente não tem um direcionamento, né? Você encontra um leque de coisas que você fala assim, o que eu vou ver? O que eu vou assistir? Que aula que eu vou me concentrar para poder me preparar pro concurso que eu estou fazendo? Aí nós já entramos no projeto que nós estamos trabalhando para lançar. Nós estamos trabalhando num projeto que o aluno ele vai entrar na nossa plataforma e ele vai ver tudo isso aí. Só que tem um detalhe. Ele vai estar dentro de uma plataforma onde ele vai ter aula para assistir, exercício para fazer, orientação do professor para receber. Nós vamos mostrar para ele como que ele deve estar no dia da prova, o que ele deve fazer na sala da prova, o tempo que ele deve gastar comendo uma barra de cereal, indo ao banheiro, o que diferença isso faz. Até a parte psicológica da coisa, né? A parte psicológica é fundamental para um concurseiro. Mas segura o projeto, já vamos falar dele. Como que é hoje empreender nessa área de... Porque o nosso papo aqui também fala de empreendedorismo, né? Como que é empreender hoje na área de concurso? Tem muita concorrência? Como que é esse processo todo? Aqui, por exemplo, na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, o Centro de Estudos Mandetaís é o maior. Aqui na nossa cidade ele é o maior, atende todo o estado. Nós conseguimos transmitir as aulas ao vivo da sala de aula, a mesma aula que o aluno está lá sentado assistindo, o aluno está em casa assistindo também. Então, é uma aula como se fosse híbrida, né? Exatamente. Vocês fazem dentro do público ali presencial e também transmite para casa. Exato. Então, isso quebra aquela monotonia e faz o aluno estar obrigado a se sentar naquele momento na frente do computador ou no celular para assistir a aula. Porque às vezes o aluno compra um curso gravado, né? E ele hoje assiste uma aula, amanhã ele não assiste, depois no outro dia eu assisto as duas, quando ele vê ele não assiste, chega no final de semana ele tem 3 aulas para assistir, nunca mais ele bota em dia aquilo ali. Então, isso veio fruto da pandemia que nós passamos, né? Então, vamos ter que transmitir aula ao vivo, porque o aluno não pode parar de estudar. Né? Porque o aluno que começa a estudar e para de estudar é a mesma coisa que uma pessoa começa a ter condicionamento físico e para de treinar. Ela vai voltar para o zero. Então, o empreender nessa área é estar atualizando-se. Obrigatoriamente eu tenho que estar me atualizando. Tem que estar atualizando o material, tem que estar sabendo o que as bancas estão cobrando. A banca lá virou o norte, eles estavam indo para um lado e estão vindo para outro. Teve uma decisão no Supremo Tribunal Federal que vai cair no concurso público. E você tem que estar atento para isso aí. Tem que estar, mais do que qualquer outro, tem que estar atualizado com tudo aquilo que muda. Tudo aquilo que acontece à nossa volta. E aí quando a gente imagina que o Brasil, todos os dias, é emanada aí uma enxurrada de norma nova... Tudo isso vai aparecer em prova. Imagina o trabalho que dá para fazer isso, né? Fazer essa atualização. E é justamente isso que cai em prova hoje. São justamente, por exemplo, as atualizações do Supremo Tribunal Federal que hoje caem em prova. Então, o Supremo lá, ele tomou uma decisão, nos próximos 90 dias vai cair aquela decisão. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal havia tomado uma decisão sobre a proibição dos policiais civis de fazerem greve. Eles decidiram, Polícia Civil não pode fazer greve. Primeiro concurso que teve aqui da Polícia Civil, essa questão caiu 2 vezes. Para 2 cargos diferentes, ela caiu num cargo e caiu no outro cargo. A questão falando da proibição da greve. Então, o Supremo Tribunal Federal vai lá e toma uma decisão sobre o direito de reunião. Foi bem na véspera da prova da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal tomou
tomou uma decisão sobre direito em reunião. Vai cair na prova. Estava lá na prova. Então tem que estar atento para isso aí. Que são coisas que muitas vezes, eu estou lá diante de todas as informações do computador. Mas será que eu peguei essa? E isso a gente ensina, por exemplo, como que eu vou... Bom, na realidade nós levamos isso já pronto para o aluno em sala de aula, né? Mas, numa orientação para um aluno mais individualizada, né, a gente já fala, ó, você tem que se cadastrar em determinado local para receber isso diariamente no teu celular. Se você se cadastrar lá no Supremo Tribunal Federal, diariamente você vai receber todas as decisões deles. No STJ, vai receber todas as decisões dele. Aonde que eu consulto uma legislação para ter certeza que aquela legislação está atualizada? Se nós pegarmos agora aqui um celular e digitar Constituição Federal, vai aparecer talvez 1000 Constituições Federais. Tá? Milhares, né? Mas qual é a que está atualizada? Tem um site que a Constituição está atualizada, que é o site do Planalto. Aquela lá, se teve uma alteração ontem, hoje ela está atualizada. Porque se eu pegar no outro lugar, eu posso pegar desatualizada. Então, tudo isso nós temos que trabalhar. Então, empreender nessa área é estar em constante atualização e evoluindo na área tecnológica. Tem uma situação que ocorre sempre, também nessa área do empreender, né? É que o funcionário público, aquele que é concursado, não pode ter empresa, não pode ser dono de CNPJ, né? Sim. Isso é verdade? Isso é fantasia? Acontece? É verdade. E o que acontece nesse sentido? Na realidade, é uma previsão estatutária, né? Os estatutos têm isso aí. Ele pode ser sócio ou pode ser cotista da empresa. Eu posso ser sócio da empresa. Eu posso ser cotista dentro da empresa. Não posso ser o sócio majoritário, não tem que ter um percentual de cotas, mas realmente eu não posso ser o dono daquela empresa, porque muitas vezes existe uma certa incompatibilidade com a empresa e o serviço público, porque hoje em dia, de forma direta ou indireta, todas as empresas estão relacionadas ao Estado. Então, existe essa impossibilidade de um servidor público realmente, né, estar gerindo uma CNPJ como responsável. Está sendo como responsável, como administrador, né? Exato. Agora, se ele não for administrador, aí... Se ele pode ser sócio cotista. Pode ser sócio cotista, né? Ou Exatamente. seja, ele pode ter o capital, investir naquela empresa. Exato. Mas ele não pode ser... O poder decisório todo na mão dele. Ele não pode ser o administrador daquela empresa, né? Exato. Entendi. Porque uma ideia que nós temos, né? Que eu tenho, né? De repente eu posso estar errado, aí você me corrige também, né? Sim. É que quando o funcionário público ele participa de uma empresa e essa empresa ela tem algum tipo de relacionamento com o órgão para qual ele participa, um exemplo, ela vai participar de uma licitação, né? A pessoa tá lotada no quartel, independente, não vamos classificar, né? Ela é um militar e aí ela tem uma empresa e essa empresa vai fornecer produtos pro quartel, pro exército, qualquer coisa relacionada ali. Então, isso tem um problema lá na lei das licitações, né? Tem. A própria lei já proíbe essa situação, né? Aí, ela proíbe até o sócio. Por exemplo, se eu sou sócio de uma empresa, tá? Essa minha empresa, eu sou sócio, eu posso ser sócio cotista. Eu sou sócio nessa empresa, mas eu sou servidor. Essa empresa que eu sou sócio não pode participar de uma licitação. Acaba impedindo pela lei de licitações. Mas naquele órgão, né? Mas se for em outro órgão, é possível? A gente está falando em tese, lógico, né? Sem caso concreto. O que pode mudar é a esfera. Nós temos a esfera federal, esfera estadual e a esfera municipal. Né? Mas dentro da onde ele trabalha, vai estar proibido. Agora, nas outras, ele vai poder fazer. Porque é uma dúvida que sempre chega para a gente, né? Então, eu queria entender isso melhor, né? Até porque é uma dúvida que sempre chega porque as pessoas realmente ficam preocupadas, né? Eu sou funcionário público, eu tenho, às vezes, recurso, eu quero abrir um negócio, mas aí eu posso, eu não posso? E se posso, em que condição eu posso ter, né? Então, já é mais ou menos nesse sentido, né? Eu posso ser sócio cotista,
não posso ser administrador, né? Não. E se eu tiver, eu não posso ter E essas relacionamento para co- onde eu sou lotado. Quer dizer, se eu sou lotado no órgão federal, eu posso ter negócios até como cotista, né? Sim. Até com o estadual, no municipal. Exato. Mas eu só tenho que ter cuidado de atender essas esferas. Exatamente. E essas cotas, elas têm um percentual também. Porque daqui a pouco eu tenho 51% das cotas. Então você é o dono. Então não pode. Ah, então não pode ser majoritário também. Também não pode. Ele é que nem ir lá na Bolsa de Valores comprar ações da Petrobras. É mais ou menos aquilo ali. Uhum. Né? Você não pode ser o dono da empresa, ali, o responsável. E isso segue-se para todos, não só nos cargos públicos, mas nos cargos eletivos também. Os deputados, senadores têm que respeitar essa regra. A lei nossa de licitações, que agora é uma lei que nós estamos atualmente com 2 leis de licitações, né? A lei 1433 e a 8666. A 1433 veio substituir a lei 8666. Então, nesse exato momento, nós estamos na transição de uma para outra. É previsto nesse ano de 2023, a lei 8666 deixar de existir e nós continuarmos apenas com a lei 1433, que cuida muito bem disso. A lei separa muito bem quem está dentro da administração pública e tem alguma ligação com empresa privada. Porque nós já tivemos diversas situações aí que... É um caso quase que comum, né? Que vem quase que comum. Ferir, né, a legalidade. Mas a lei é boa. O problema é que às vezes, né, passa um pouquinho por cima dela. Tem aquelas situações que não observa a lei, né? Sim, sim. E às vezes tem uma deficiência no controle, na gestão disso e vai passando e acaba que as pessoas acreditam que aquilo que é exceção é a regra, né? Sim. E às vezes, na prática, as coisas são um pouco diferentes do dia a dia. Na prática, as coisas são um pouco diferentes daquilo que acontece na lei, que está escrito lá na lei. Aquela famosa situação, não, aqui a gente tem que fazer desse jeito, senão não dá certo. E o Brasil, ele é muito grande. Né? Nós temos um país continental, com muitas especificidades em determinadas regiões. Por exemplo, nós temos uma região norte que não tem rodovia. Então, por exemplo, você chegar lá numa cidade no interior da Amazônia, ou é barco ou é avião. Mas essa cidade lá, ela compra produtos. Então, como que vai funcionar? Ela vai licitar, ela vai dispensar a licitação? Como que vai funcionar Porque, por exemplo, uma empresa lá de São Paulo participa de uma licitação para entregar um material lá na Amazônia. Muitas e muitas vezes a empresa ganha a licitação e não entrega o material. Mas ela acaba não entregando o material porque ela não consegue entregar o material. E aí, a empresa lá de São Paulo colocou um valor X, a empresa lá da cidade colocou X mais 10, aquela lá entrega, essa aqui não entrega. Como que vai lidar com isso? São essas especificidades que acabam acontecendo no Brasil. No Brasil não dá para você colocar tudo dentro de um cesto e falar igual, né? Não dá. Tem que ser vários cestos, várias regras, de acordo com cada região. Na área administrativa, principalmente. E lá no Mandetta Eise, vocês são focados mais nessa área administrativa. Você falou assim, um exemplo, teve uma situação que houve um desempate, o desempate foi para uma matéria de português, uma disciplina de português. Essas outras áreas vocês também atuam ou não? É só mais nessa área do direito mesmo? Nós atuamos nos concursos públicos, na área administrativa, na área da segurança pública e na área do judiciário, Ministério Público e na área da educação. Então, por exemplo, atualmente está lá o preparatório para analista do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Está lá o preparatório da CEMED, Secretaria Municipal de Educação, professores do município que já estão se preparando para a prova. O edital não saiu, mas eles estão se preparando. Então tem uma turma sábado, tem uma turma de dia de semana, né, e já tem turmas, né, para serem lançadas no sábado, que o professor, como ele dá aula dia de semana, ele gosta muito da turma ao sábado. Temos os preparatórios para a área de segurança pública. Atualmente temos uma turma da Polícia Civil, né? A turma está lotada da Polícia Civil e já estamos abrindo a segunda turma da Polícia Civil, porque a Mandetta ela tem uma tradição muito forte na aprovação na área de segurança pública. Ninguém aprova como nós aprovamos lá. Então falou Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, falou segurança pública, o aluno que colocar o pé lá
e fazer o que a gente diz que ele tem que fazer, ele só não passa se no dia ele disser, não, eu vou marcar errado na prova porque eu não quero passar. Porque senão ele vai passar. Eu desistir. Senão ele vai passar. Então nós trabalhamos todas as áreas. A área administrativa, a segurança pública, a jurídica, o Ministério Público, educação. E temos, né, aquilo que faz a diferença para o aluno. O preparatório extensivo, aonde o aluno vai estudar para se preparar para o edital que vai sair. Então, por exemplo, ele tem segunda-feira ele vai estudar matemática e raciocínio lógico. Terça-feira ele vai estudar direito constitucional e direito administrativo. Essas matérias, matemática e raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo e português vão cair em todos os concursos. Informática cai na maioria dos concursos também. E aí o direito penal, que cai na área jurídica, Ministério Público e área de segurança pública. Todas essas matérias nós temos de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas aula lá na escola. Então, quer dizer assim, se eu vou me preparar para um concurso público, eu vou chegar no Mandetta, eu vou ter a preparação para todo o concurso, né? Pré-edital. Eu não vou precisar buscar, um exemplo, um professor de português, um professor de matemática. Não, já está tudo dentro do concurso, do curso do Mandetta. Exatamente. Então, segunda-feira ele vai estudar uma matéria, terça outra, quarta outra, quinta outra e sexta outra. E ele pode fazer o combo dele também. Eu quero me preparar para o concurso, eu já estou estudando há algum tempo, mas eu quero aprofundar o meu estudo, tenho uma dificuldade em língua portuguesa, tenho uma dificuldade em raciocínio lógico, eu quero contratar só essas duas matérias hoje. Ele contrata. Né? Então, e isso faz diferença para o aluno na hora da prova. Assim, então ele pode também pegar por módulos, né? Pode pegar por módulos. Os módulos que ele tem mais interesse e se preparar também para o concurso que ele deseja, né? Exato. Eu acho que é isso que é a grande sacada, né? Porque não é uma preparação geral para concurso. Sim. Não, é uma preparação para o concurso do Ministério Público. Exatamente. O concurso da Polícia Federal. Por exemplo, ele vai sair o concurso da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, assistente administrativo. Não vai cair direito penal, nem processo penal, mas vai cair português, vai cair matemática, vai cair direito administrativo. Então eu vou lá começar a estudar. Vai bem focado, né? O dia que publica o edital, aí forma-se uma turma de edital, pega-se o edital, monta-se o material em cima do edital e dá-se o curso em cima do edital. Só que hoje em dia, muitas vezes, os concursos públicos, por exemplo, o último concurso da Polícia Civil, entre a data da publicação do edital e a data da prova, 45 dias. No estado do Mato Grosso, né, a área de segurança pública, entre a data da publicação do edital e a data da prova, 30 dias. Ou seja, quem que passou? Quem estava estudando. O camarada que esperou o dia que saiu o edital, eu vou lá. Perdeu. Não passa. Quase um sacerdócio, né, esse estudo, né? A pessoa tem que se preparar, tem que entrar dentro do curso Mandetta, tomar aquilo como um trabalho, né? Não é um estudo que eu vou fazer, eu vou lá no curso, me corrija também se eu estiver equivocado, mas assim, eu não vou lá no curso Mandetta, estudo e quando eu chego em casa eu relaxo. Não. Tem que haver uma extensão, tem que haver um compromisso com aquilo, a dedicação, para que quando sair o concurso, independente do prazo, eu estou preparado, né? Principalmente quando o edital está lançado. A partir do momento que o edital está lançado, o foco tem que ser um só. Então, se eu estou trabalhando, eu tenho férias para tirar, eu vou tirar. Eu tenho que focar depois que o edital está lançado. Se eu estou estudando, esperando o edital, beleza. Eu já vou ficar 3 horas por dia lá estudando, eu estou trabalhando. Né? Eu vou chegar em casa, eu vou ter o quê? 1 hora, 30 minutos de estudo. O meu edital não foi lançado ainda. Então eu posso fazer isso. Agora o meu edital foi lançado. O que eu quero para minha vida? Porque assim, é um sacerdócio, eu tenho que ficar estudando, eu tenho que ficar isso, eu tenho que ficar em cima, eu tenho que me dedicar. Mas a vida é isso. A vida é dedicação. A vida é trabalho. O camarada passa lá, ele trabalha numa empresa 8 horas por dia. São 8 horas diárias de dedicação para a empresa. Porque se ele não se dedicar, tem grandes chances dele perder a função dele. Então, ele se dedica para a iniciativa privada, às vezes, e não percebe que ele está se dedicando para aquele trabalho. Então, quando ele vai para o serviço público, ele também tem que se dedicar para aquilo ali. Só que nesse momento ele vai ter que fazer um esforço, porque ele vai ter que se dedicar aos dois.
mas a vida dele vai mudar. Isso faz parte do alcançar o resultado do sonho dele, né? Sim. Se ele se dedica, vai alcançar. Exatamente, se ele não se dedica, né? ele vai Exatamente. Eu lembro, não né, vai conseguir. eu lembro que na época que eu estudava, em 1999, né, eu estudei em 98, 99. Eu lembro que o meu meio de locomoção era uma bicicleta, né? E na minha cidade, uma cidadezinha lá do interior do Rio Grande do Sul, tinha um pessoal lá que tinha um Gol. O Gol na época era um carro, né, assim, pro juventude, um carrão. um cara mais novo, assim, né? Os caras tinham uns golzinhos brancos, assim, ó, com saia, tudo, né, bonitinho, roda de liga leve, né? E eu lembro, assim, que eu estudava, ia pro cursinho, né? E às vezes parava, fazia um lanche para ir para casa para estudar, para continuar os estudos em casa. E ali, quando eu via um carro daqueles, eu me motivava. Por quê? Porque era o que eu queria ter, era o meu objetivo. E isso é motivação. Uhum. Quando a gente olha um bem, por exemplo, que a gente quer, uma viagem que eu quero fazer, isso é motivação, que tem que estar junto com a disciplina, porque o carro não vai ficar 24 horas na minha frente. E eu não vou ficar 24 horas olhando para aquele carro. Mas ele me motivou a estudar. Eu quero um dia poder comprar tal televisão para ter na minha casa. Ok, isso é uma motivação. Agora, tem que estar junto com a disciplina. E isso tudo requer o quê? Requer essa disciplina, requer essa dedicação, essa disponibilidade de tempo para eu conseguir alcançar o que eu quero. Então não vai ser fácil. É como diz o Silvio Santos, né? Se alguma coisa for fácil na vida, desconfie. Tá errado. Ó, tem algo errado aí. Desconfie. Desconfie. E você estava falando que tem uma novidade agora no curso preparatório Mandetta Waze. Quase acertando o nome. Tô errando um pouquinho no Waze ainda. O importante não é acertar, o importante é falar. Né? Nós estamos aí lançando, trabalhando para o lançamento, né? Inicialmente de uma plataforma, onde nós vamos trabalhar um curso de Direito Constitucional, um curso de Direito Administrativo, um curso de licitações, né? Com essa nova lei de licitações, mas num formato totalmente diferente do que o que existe no Brasil. Porque hoje em dia o que existe no Brasil? O curso vai lá, grava um preparatório, bota na plataforma, o aluno clica em cima, passa o cartão, baixa o curso e valeu, aluno, boa sorte. É o que um preparatório hoje online fala para o aluno. Ou seja, ele vai lá, ele consome aquilo ou não consome, ele compra só, né? Compra, às vezes compra, não olha. Leva para casa, daquele momento em diante... Acabou. Acabou, não tem mais nenhuma relação com aquilo. A ideia é nós lançarmos um curso onde ele vai comprar, né, adquirir esse curso, adquirir esse passaporte do sucesso. Né? Quando ele adquirir esse curso, ele vai adquirir o passaporte do sucesso. Esse passaporte do sucesso não vai vir acompanhado só da aula, só vai vir acompanhado de orientação, só vai vir acompanhado de exercícios, resolução, comentários. Ele vai receber também nessa plataforma como que ele deve se portar durante os estudos, as dificuldades que ele vai encontrar e o que ele tem que fazer, como que vai ser o dia da prova dele, o que pode acontecer no dia da minha prova. Várias coisas podem acontecer no dia de uma prova, que podem, às vezes, acabar com toda uma preparação de um aluno. E ele só vai descobrir isso, se não tiver orientação, no dia da prova. Então, a ideia... nós vamos passar para esse candidato, para esse aluno, além de um material diferenciado, além de um material que não existe em outro lugar, uma aula que não existe em outro lugar, um método de resolução de exercícios que não existe em outro lugar, porque eu posso falar isso, porque eu conheço todos os materiais. Então, nós vamos passar para ele também o quê? O apoio. Ele vai ver assim, e no dia da prova, o que pode acontecer? Isso nós vamos falar para ele. Então, já aconteceu de aluno perder prova por causa da temperatura do ar-condicionado. O aluno chega lá, né? Aí todo mundo vai com casaquinho, coisa e tal, aquele aluno resolveu ir naquele dia, foi só com a camisetinha, porque o dia da prova você fica nervoso que a temperatura do teu corpo muda, né? Chega lá, sentei embaixo do ar-condicionado, o ar-condicionado está nas minhas costas, batendo na minha nuca. Isso acontece em sala de aula. O ar-condicionado fica em determinado local da sala
Aí você entra na sala assim, pô, justamente naquele local não tem ninguém. Por quê? Por causa do ar-condicionado. E lá, quem está cuidando da prova é um examinador que foi contratado para cuidar da prova. Ele é um fiscal de prova, porque você não senta onde você quer. Quando você chega para fazer uma prova, o teu nome e a sua identidade, quando a sua identidade está no canto da mesa. Então, o meu lugar de sentar é aqui. Não, mas eu vou sentar ali por causa... Não, você vai sentar aqui? Tá marcado já. Tá marcado. Então, eu tive um caso de um aluno desse, professor, olha, eu quase morri de frio. Eu tive que sair antes de eu morrer de frio. Eu não levei roupa, não levei casaco, né? E botaram um ar-condicionado e 30 mil BTUs lá. Colocaram exatamente, ficou na minha cabeça, nas minhas costas. Eu passei, mas fui embora. Teve uma aluna preparada para o concurso aqui no estado. Ela chegou lá no dia da prova assim, professor, eu cheguei lá, era uma multidão de gente com mala, gente com bolsa, gente. Aí eu olhei assim, meu Deus, era gente de fora, era gente do Brasil inteiro. Eu disse assim, sim, as pessoas vêm do Brasil inteiro fazer o concurso, elas vão. Um concurso do Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, que vai ter agora o concurso, vai publicar o edital a qualquer momento. Pode publicar amanhã. Pode daqui a pouco eu olhar no celular aqui, já ter a banca e o edital. Então, quem é concurseiro, tem pessoas que são enraizadas, né? Agora tem concurseiro que não. Onde abrir eu tô indo. Eu tô me preparando para a Polícia Civil. Qual? Aqui abriu o edital. Aí essa aluna chegou lá no dia dessa prova, era gente de mala, ela viu gente do Brasil inteiro, ela se apavorou. Meu Deus, mas como é que eu vou concorrer com um cara que vem de São Paulo, um cara que vem do Rio de Janeiro, que vem não sei de onde? Já começa a negar os conhecimentos. Ela era uma ótima aluna e ela tomou esse susto. É uma coisa que tem que estar preparado. Você vai ver. Outra coisa, né? Tudo se comenta no local da prova. Tudo se comenta. Eu lembro assim, ó, quando eu fui fazer a prova da OAB, eu fui fazer a segunda fase da prova da OAB, assim, eu parei perto assim um grupo de candidatos conversando, e ele assim, nossa, eu fiquei, era a segunda fase da prova, né? Eu fiquei esses 40 dias em casa, eu não saí, eu não fiz nada, eu fiz 4 cursinhos, não sei o que tem, assim. Então imagina só numa concorrência, você ouve uma pessoa falar isso e você não fez isso. Como é que você entra para a prova? Já desestabiliza. Pô, eu tô fazendo o que aqui? Eu não fiz nem metade que esse candidato fez, eu vou embora. Ele já entra. Então, são vários detalhes que acontecem no dia de uma prova. Né? Então, assim, ó, tem candidato que chega lá no dia da prova, assim, sem documento. Então, você não sabia que tinha que levar o documento? Tem aluno que, por incrível que pareça, não sabe, tem aluno que esquece. Tem aluno que faz a inscrição do concurso e esquece de pagar o boleto. Faz todo o curso. Aí sai o ensalamento da prova. Ele vai lá, meu nome não tá. E isso, ó, a prova é domingo. O ensalamento saiu na segunda. Ele já fez todo o preparatório, 60 dias. Fez a inscrição, não pagou o boleto. Por que teu nome não tá? Não pagamento do boleto. E ele foi descobrir isso na semana da prova. Isso agora lá no nosso preparatório não acontece mais. Não acontece mais. Por quê? Porque a gente fica avisando. Por que a gente começou a avisar? Porque começou a acontecer. O aluno chegava lá e chorava, se descabelava. Era normal acontecer isso. Falta do quê? De uma orientação. E são várias e várias situações. Falta de um cuidado, de um olhar para o aluno, né? Exatamente. São várias situações. Um pessoal foi fazer uma prova em Curitiba. Chegou para fazer a prova era de tarde. Tinha um show de rock do lado. Era numa escola. A escola alugou, né? Uma universidade, a universidade alugou, mas o ginásio dela ela alugou para outra coisa. E tinha um show. Aí o pessoal teve que fazer o quê? A prova com o show tocando lá fora. Misericórdia. Coisas que acontecem. Coisas que podem... E aí vai reclamar. Não vão parar uma prova no Brasil inteiro por causa de uma sala. E outra, como você falou, né? É o Brasil inteiro fazendo aquela prova, né? Exato. Vai desse jeito mesmo. Sim. Então, nós estamos preparando uma plataforma aonde esse aluno, além de ter um material que não existe em outro lugar, porque o material é preparado para o aluno passar, não é aquele PDF com 2.000 folhas. Bom,
Se é para ler 2.000 folhas, então faz, né, que nós conversamos aqui agora há pouco. Então vai para a internet, imprime tudo e lê tudo. Imprime tudo. Então não tem por que fazer um preparatório. O preparatório, ele te prepara, te foca, ajusta o teu funil para chegar lá e fazer a prova e passar. Então nós estamos preparando esse material, estamos preparando essa orientação para o aluno, estamos mostrando para o aluno, vamos mostrar para o aluno como que vai ser a prova dele. Então ele vai viver a prova durante o período de estudo dele, de forma que o dia que ele chegue lá, sente para fazer a prova dele, olha, a única novidade para ele talvez seja a cor da cadeira e a cor da mesa que ele vai estar sentado, porque o que cair na folha ele vai arrebentar. Já tá acostumado com aquilo, já treinou, né? Exatamente, por isso já que nós treinou para aquela luta. Exatamente, por isso que nós estamos nesse projeto, engajados nesse projeto. Esse projeto ele já existe, vocês já estão comercializando esse tipo de produto? Não. Esse produto vocês vão comercializar? Como que está essa... Como é que está os business desse produto? Nós não temos a nossa plataforma lançada ainda. Nós estamos trabalhando nessa plataforma e trabalhando no material. Então, em breve nós vamos começar as primeiras lives mostrando como que vai ser esse material. Em breve nós vamos disponibilizar alguns aperitivos desse material para o aluno ver o diferencial desse material. Mas o lançamento desse projeto ele deve acontecer aí em meados do segundo semestre, né? A partir do segundo semestre, que vai estar tudo pronto a um clique do futuro aprovado no concurso público. Porque quem clicar lá e quem adquirir o nosso material, ele vai passar no concurso público. Ele só não vai passar no concurso público se ele resolver, eu estou pronto para passar, mas eu não vou querer passar. Porque se ele fizer o que nós mandarmos fazer, ele vai passar no concurso público. Porque isso é fruto da experiência. A experiência no sentido de ver o que falta para um candidato, às vezes, ser aprovado. Aquela situação de sala de aula ali, você vê um candidato, está estudando, ele está bem, mas eu precisaria estar sozinho com esse candidato, dizer algo para ele, mostrar algo para ele. Né? Às vezes o aluno vai lá, começa um preparatório e é informação, daqui a pouco ele não consegue mais processar aquela informação, daqui a pouco tudo para ele vira problema, daqui a pouco o curso para ele virou um problema, mas o curso para ele virou um problema por quê? Primeiro porque é muita informação, segundo porque ele está dentro de uma coletividade, e terceiro porque faltou um pouquinho de uma orientação às vezes individualizada que ele vai receber agora. Faltou também às vezes um material personalizado. O meu problema está aqui, então clica aqui, que aqui você vai ter tal matéria e aqui você vai resolver a tua dificuldade. Essa plataforma, então, é uma plataforma praticamente 1 para 1, uma plataforma de vocês personalizada para aquele aluno. Sim. Nas necessidades que ele possui. Sim, porque ele vai poder clicar ali, isso aqui eu necessito. Isso aqui eu tenho que saber como é que eu vou lidar com essa situação. São N situações que uma pessoa passa durante uma preparação. É familiar, é financeira, é social, é trabalho, é desgaste, é cansaço. São várias situações que todos passaram. E nós temos que mostrar para esse aluno, falar com ele, ele tem que ver ali como é que funciona determinado momento, porque são picos, né? Determinado momento eu não vou estar com, digamos assim, no ápice do meu rendimento. Isso é normal. Mas nós vamos num psicólogo muitas vezes para ouvir o que a gente sabe que está acontecendo. Mas quando a gente ouve da boca de outra pessoa, as coisas dão certo. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai disponibilizar lá a orientação para o aluno, como é que funciona, o que ele vai fazer. Tudo isso, a ideia nós passarmos para ele. Por quê? Porque eu vivencio isso aí. Já vivenciei e vivencio diariamente. São quantos anos de dando aula para concurseiros? Olha, na realidade, a minha primeira aula eu dei em 2001. 2001? Minha primeira aula foi no ano já de 2001. Lá você levou 22 anos. Aí depois eu parei um pouco, né? Por quê? Porque eu não era formado ainda em Direito. Eu comecei dando aula de História do Brasil. Né? Começava dando aula de História do Brasil. Aí eu fiz a faculdade... Mas para concurso ou... Para concurso. Para concurso. Para concurso, né? Aí depois, desde 2008, nós estamos aí
trabalhando na área do direito, né? Na área do direito constitucional, do direito administrativo. Eu fui para a área do direito constitucional, né? Por desafio. Tinha um professor na faculdade, ele era um policial militar que tinha se licenciado, né? Uhum. E pensa num cara, né? Assim, falando, né? Entre aspas, carne de pescoço, como fala lá no sul, né? Pensa numa carne de pescoço, aquele cara que era chato pra tudo. E um dia eu disse assim, ó, eu ainda vou tirar um 10 na prova desse cara. Só pra quebrar esse cara, eu ainda vou tirar um 10 na prova desse cara. Ele era professor de direito constitucional, né? Bom, eu consegui tirar um 10 na última prova dele. Era a última prova dele, aquele cara não ia dar mais aula pra nós, né, no curso de direito. E eu consegui tirar um 10 na prova dele. Estudei tanto que peguei gosto pelo direito constitucional. Uhum. Certo? Aí começou o direito constitucional, sempre direito constitucional, prova da OAB em direito constitucional, né? Carteira Gold, quem faz direito constitucional, né? E aí depois veio o direito administrativo. Foi um dia eu cheguei num curso para dar aula. Aí o professor falou assim, não, nesse momento assim a gente vai pegar professor de direito administrativo. Então tá bom, quando é que eu começo? Da direito administrativo. Desafio. Por quê? Porque os cavalos não cruzam todos os dias encilhados à nossa frente. Né? Tem um ditado que fala que é melhor feito do que perfeito. Às vezes a gente fica esperando o melhor momento e o melhor momento não aparece, né? Então aproveita as oportunidades. A vida é aquilo que passa enquanto você planeja o futuro. Todos os dias o teu futuro está passando, porque o dia de hoje é o teu futuro ontem. Uhum. Então, não vai ter dia perfeito, não vai ter momento perfeito, não vai ter situação perfeita, é tudo dificuldade. Todos nós, todos os dias, temos um leão para matar, e eu costumo dizer, mata o de hoje, porque senão amanhã vão ser 2, aí já vai ficar mais difícil. O ideal é matar o de hoje e deixar amarrado o de amanhã. Se possível. Se possível, né? Mas matar o de hoje e deixar amarrado o de amanhã, porque vai que amanhã acontece vai que chove. Mas nós temos que ajudar, né, a vida do ser humano, por mais difícil que todos nós como seres sejamos, o sentido da vida é ajudar. Uhum. O sentido da vida, muitas vezes eu acho que, embora doa, é muito melhor doer por ter ajudado do que doer por não ter ajudado. Por ter se omitido, né? Por não ter auxiliado, por não ter feito a diferença na vida de uma pessoa. Uhum. E é muito bom você receber uma ligação. Um dia, eu já recebi várias e várias e várias ligações de alunos aprovados, né? Umas vão marcando a gente, né? Eu lembro um sábado de tarde, assim, terminou aquele jogo do Mundial Grêmio e Real Madrid, né? Aí o Grêmio perdeu. Aí eu fui lavar o carro, assim. Tava lavando o carro e tal, aí tocou, era uma aluna, assim, professor. Saiu o meu nome e eu fui aprovado. Concurso da Universidade Federal, né? Assistente administrativo. Então, um aluno que tinha estudado ali com a gente, você vê a alegria do outro lado, né? Eu recebi uma ligação, também essa foi no concurso da Polícia Militar agora. Uma aluna, assim, eu vi que ela tinha ligado e não tinha atendido. Aí ela ligou, assim, mas assim, ó, a pessoa chorando, soluçando do outro lado, assim, ó, desesperada do outro lado, né? Professor, eu preciso de uma questão para entrar. Tinha saído o resultado preliminar e ela precisava, professor, eu preciso de um recurso numa questão. Tem que ter uma questão para recorrer para eu entrar nas vagas, né? Aí eu conversei com ela, primeiro acalmei ela, né? Porque a gente sabe que é dolorido quando não dá certo. Uhum. Aí se acalmou, coisa e tal. E eu pensei, tá, agora eu vou te dar o contato de um professor da questão que tu precisa. Porque a questão que tu precisa, ela ligou para mim, mas essa matéria aí não é a minha para conseguir para extrair um argumento, uma anulação de questão, né? Aí eu passei e a questão foi anulada. E essa menina participou lá da nossa confraternização, né? Só numa turma a gente teve 79 aprovados no concurso da Polícia Militar aqui. Então, aí você vê a pessoa com a família, é muito gratificante. É uma realização para cada um que consegue
participar da vida pública, né? No Sim. concurso, e, enfim, passa. Acho que é uma realização. Para muitos, para muitos não, para todos, né? É a concretização daquilo que ele sonhou ali, ou que às vezes já está sonhando, às vezes já tem a família que participa do serviço público, né? Aquele momento daquela vitória daquela pessoa é o momento assim que apaga todo o teu cansaço. Uhum. É o momento assim, ó, é lógico que nós vivemos em uma sociedade capitalista, que nós precisamos dos recursos financeiros e a pessoa que está ali, ela está pagando para ter aquele acesso, porque ela também vai ter um retorno financeiro lá na frente, assim como a instituição tem, assim como cada professor tem. Uhum. Mas naquele momento ali é diferente. O momento da aprovação, o momento que você vê que a vida da pessoa mudou, aquele momento ali, ele é um momento, digamos assim, da maior recompensa. Né? Porque aquela recompensa ali, ela é imensurável. Você vê que você fez diferença na vida de uma pessoa, numa sociedade em que nós vivemos todos os tipos de, não vou dizer desigualdade, mas todos os tipos de situações em que envolvem as pessoas em coisas que não são boas. Uhum. A gente coloca alguém no trilho. Entendi. Para a gente ir para os fechamentos, né? Eu ia fazer uma pergunta assim. Eu tenho... Até porque isso aqui depois tudo a gente edita, né? Se for interessante, é bem, se não for, não é. Mas, enfim. Até porque, esses tempos atrás, houve uma discussão em casa. Ó, Luciano, tô falando com você, viu? Você corta e depois manda para ela. Uma discussão em casa, tipo assim, por que empreender e por que participar de um serviço público, né? Sim. No meu caso, eu sou empreendedor, faz 30 anos que eu trabalho em contabilidade, faz, sei lá, quase 20 anos sócio de escritório de contabilidade, e a gente rala todos os dias e cresce, ganha dinheiro, perde dinheiro, mas a gente sempre está buscando fazer uma atividade na iniciativa privada, né? A gente tem, pelo menos a maioria do conhecimento, assim, faz parte do folclore popular, né? Que o serviço público, aquela pessoa que trabalha no serviço público, ela, devido à ineficiência do serviço público, devido a todas as mazelas que a gente vê no serviço público, o pessoal do serviço público não trabalha, né? Então, ele também não evolui, ele também não cresce, né? Às vezes ele participa de uma determinada categoria, né? Às vezes tem uma, eu não saberia dizer, mas não sei se é uma classificação que chama, né? Sim. Que uns entram com segundo grau, outros entram com curso superior, outros entram com algum tipo de especialização, e ele fica estagnado dentro daquele ambiente. Então, se ele entra lá e, vamos dizer assim, um salário muito bom hoje, para ganhar aí 5, 6 mil reais no serviço público, ele vai ficar ganhando aqueles 5, 6 mil reais pro resto da vida, né? Sim. Enquanto que na iniciativa privada, ele pode alcançar patamares muito maiores. Sim. Se ele continuar na evolução dele, né? Sim. Também pode alcançar patamares muito menores, né? Sim, lógico. Exato. Mas como que funciona essa... São inversamente proporcionais essas duas questões? A carreira pública da carreira privada, né? Primeiro assim, o serviço público, né? O serviço público, segurança pública, por exemplo, a nossa, não trabalha, não faz o que tem que fazer, mas às vezes eu me pergunto assim, aonde que está esse serviço público, entendeu? Aonde que está esse servidor público que não é eficiente? Aonde que ele está? Às vezes eu fico me perguntando assim. Uhum. Porque a nossa polícia militar está aí, o nosso bombeiro está aí, a nossa polícia civil está aí, as nossas polícias federais estão aí. Os nossos professores... Trabalham pra caramba. Né? Os nossos professores estão todos aí dando aula, né?
os nossos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, tudo isso é serviço público. Os nossos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, estão todos aí, né? Muitas vezes até com problemas psicológicos de tanto que trabalham, assim como a segurança pública, assim como os professores. Tudo isso é segurança, tudo isso é serviço público. Tudo isso é pessoal que estudou para estar lá, ou na segurança pública, ou na área de saúde, ou na área da educação. Aí eu chego, por exemplo, num serviço público assim, INSS, certo? Aí eu chego lá, tem um servidor, como eu já entrei aqui no lugar, no INSS, aí o negócio é demorado, o negócio é ruim, o negócio não anda. Aí eu digo assim, pô, que serviço ruinzinho, hein? Aí eu pergunto pro cara assim, quantos são aqui dentro de Campo Grande? Aí o servidor falou para mim, hoje só tô eu. Esse pessoal que você está vendo são estagiários, porque não tem servidor. Então, às vezes, o serviço público não está andando. Mas quantos deveriam ter para estar andando nesse serviço público? E não tem. Quantos já se aposentaram nos últimos 5 anos? E nos últimos 5 anos entrou quantos? E o serviço público é demanda. E não é demanda pequena. Então, é lógico que todas as pessoas não são 100% em relação ao serviço. Mas eu acredito que 99% do servidor está ali para prestar um bom serviço, para fazer um bom serviço. E tem, lógico, esse 1% lá que não vai render tudo isso. E tem também uma ineficiência no serviço público, mas o serviço público não é só o ser humano. O serviço público hoje em dia ele é sistema de informação, ele é tecnologia, máquina, né? É uma máquina, né? Então, por exemplo, qual é, em que lugar de informatização o serviço público brasileiro está? Ele deu uma andada nos últimos anos. Mas em que lugar ele ainda está? Que posição ele ainda ocupa para eu precisar sair de casa para ter um atendimento, sendo que eu poderia ter esse atendimento e resolver esse problema por um meio de tecnologia da informação? Então, às vezes o serviço público ele é ineficiente em determinados pontos, mas não é por causa do ser humano, é por causa do sistema que não se atualizou. Talvez por causa do ambiente como um todo, né? Do ambiente como um todo. O humano também, mas o sistema, o processo que às vezes não ajuda também, né? E o serviço público, nós temos o servidor concursado e nós temos as pessoas que ocupam cargos em comissão, que não são pessoas concursadas, que são as indicações políticas, que na realidade são estes que têm os maiores salários no serviço público. Então, são várias situações assim para a gente chegar num determinado local e dizer, pô, esse serviço aqui não está bom. Mas a gente tem que às vezes ver tudo que cerca aquilo ali para ver o porquê que ele não está bom. Tá, quem está administrando está fazendo essa máquina andar? Esse documento que está saindo daqui vai para a chefe da repartição assinar, dar um visto, encaminhar, dar um despacho. Será que esses documentos não estão chegando todos os dias lá, feito pelo servidor, e não está ficando lá por algum motivo? Ou motivo orçamentário, muitas vezes. Né? Porque, por exemplo, você chega no INSS, eu quero uma aposentadoria. Beleza, está aqui tudo pronto, tá, entregou os documentos, vai lá. Mas quem aposenta não é o servidor que recebeu todo o documento. Quem aposenta vai ser uma autoridade que vai dar um despacho, né? E às vezes o cara fica enrolando despacho por causa de uma lei orçamentária. Então, eu quero algo do serviço público que muitas vezes depende do dinheiro público, e aí o negócio já começa a esbarrar, já começa a parar, né? A saúde está ruim, não sei o que tem. Tá, mas o enfermeiro está lá, o técnico está lá, a saúde está ruim, mas está ruim por quê? Está ruim porque não tem leito. Está ruim porque o hospital está cheio. Está ruim porque não tem remédio. Mas está ruim o serviço público. Entendi. Cheguei no hospital público, a porcaria, tá, mas as pessoas estão lá. Então, às vezes eu me pergunto, né, quando acontece essas situações, lembrando que é lógico que não é 100% do servidor que vai estar rodando com toda essa energia, lógico, eu entendo, mas muitas vezes tem uma máquina por trás desse servidor que não está rodando. Entendi. Né? E quando a pessoa ela entra num determinado concurso, né? Ela consegue depois galgar novas posições maiores. Aquela pessoa que entrou dentro de uma... Não, acho que no meio militar isso é bem claro, para ficar mais fácil até, Sim. né?
Porque tem toda a questão da hierarquia, né? Sim. Mas talvez uma universidade federal, que ela entra como auxiliar administrativo, ela consegue depois galgar dentro da própria instituição cargos melhores. Como que isso normalmente se dá? O servidor, ele é promovido. Então, por exemplo, ele entra lá como o auxiliar administrativo classe 1. Tem o classe 2, classe 3, aí ele muda de nível, aí vem nível 2, classe 1, classe 2, classe 3 de novo, aí muda de nível de novo. Então, às vezes, uma carreira, um servidor que fez um concurso para um cargo, aquele cargo dele tem 9 promoções. Entendi. Polícia Rodoviária Federal. Nós olhamos na rua assim, todo mundo é PRF. Tá, mas qual é a tua classe? Eu já estou aqui há 20 anos, estou na classe 7. E você? Eu estou aqui há 2, estou na 1. Então, olha só, quantas promoções já teve. Entendi. E o policial tá lá, com o mesmo fardamento, tudo igual, e você pensa assim que é tudo igual. Não. Mas aquele cara já foi promovido quantas vezes? Os mais antigos já estão numa escala maior, né? Exato. Então, assim, o serviço público hoje, quase que 100% das carreiras tem promoção. Entendi. Né? Entendi. Então, e essa promoção ela é feita como? Ela é feita por antiguidade ou por merecimento. Então, como que é feita uma promoção por merecimento? Por rendimento, por avaliação. Então, quer dizer que se ele prestar um bom serviço, ele tem possibilidade de ser promovido primeiro que o outro por causa do merecimento. Como eu falei, faz parte do folclore popular a gente ter a ineficiência do serviço público, porque a gente, enquanto consumidor, você espera o resultado, né? Sim. Se aquele resultado não veio, o processo todo foi ineficiente, né? Sim. E todo mundo que entra naquela ciranda, né? E o principal ali, porque é o que mostra o rosto, é o servidor, né? Então, a gente coloca tudo dentro de um mesmo cesto, né? Sim. Mas você fez uma colocação fantástica, né? Porque tem muitas pessoas do serviço público que a gente vê todos os dias, são coisas que funcionam, né? Em menor ou maior escala, mas são coisas que funcionam. Um exemplo dos policiais, um exemplo do pessoal da saúde, que estão lá todos os dias. Sim. E dessas pessoas a gente não faz esse comentário. Sim. E isso é serviço público. Né? Essa pessoa que está lá, ela estudou. Ela é concursada. Porque a área de segurança tem que ser concursada. Né? Serviço típico do Estado. A área da saúde, nós temos os hospitais públicos, né? Com profissionais concursados também. Temos os contratados, por exemplo, a Santa Casa, né? São pessoas contratadas, mas estão prestando um serviço de interesse público e estão lá. Se Bacana. Nós tivermos qualquer coisa aqui, qualquer problema aqui de saúde, alguma coisa venha acontecer, e nós chegarmos num estado grave num hospital desses, essa galera vai correr. Essa galera vai correr para nos socorrer. O policial, ele vai colocar a vida dele em risco. E não fazem mais por falta de condições que o próprio Estado às vezes não dá, né? Muitas vezes aquilo que eu falei, né? É um todo. É um todo. É um conjunto de coisas, o serviço público tem um ser humano, mas ele tem tudo um arcabouço por trás dele, material, equipamento, instalação, tecnologia, tudo isso é serviço público. Professor, que mensagem que você deixa para as pessoas aí que estão querendo fazer o concurso e aí fala assim, será que eu devo? Qual a sua mensagem depois de tudo isso? Olha, se você não fizer nada, vai ficar como você está. Né? Então, se você quer alguma coisa para sua vida diferente, se você quer parar de viver, né, digamos assim, não que a iniciativa privada seja ruim, não é isso, entendeu? Mas, dependendo do local que você está na iniciativa privada, você vive momentos de incerteza e insegurança. Então, por exemplo, na época da pandemia, se falou tudo do servidor público e tem que cortar e tem que tirar e tem que não sei o que tem, tá? E vão mexer porque não precisa ficar recebendo integral. Mas até onde eu sei, ninguém recebeu um centavo a menos. Né? O Estado foi lá, auxiliou as pessoas que precisaram à época, ok? Mas o grande prejudicado foi quem trabalhava na iniciativa privada. E aí foi todo mundo, né? O empreendedor, foi o empregado do empreendedor, foi todo mundo prejudicado por conta dessa situação. Então, assim,
uma das coisas que o ser humano busca é a segurança. Em tudo que nos rodeia no nosso dia a dia está relacionado a uma palavra chamada segurança. Então você leva seu filho para a escola. Na escola que você deixa seu filho, você pensa segurança. Você sai para a rua, você pensa segurança. Ou uma segurança no trânsito, uma segurança por causa de um furto, uma segurança por causa de qualquer coisa. Uhum. E no serviço seu, você também pensa na palavra segurança. E o serviço público é o que a gente falou lá no iniciozinho, né? A segurança do teu serviço está nas tuas mãos. E não nas mãos da situação econômica, e não nas mãos de uma virada daqui a pouco da empresa para fazer uma outra coisa, e eu não tenho aquela qualificação para continuar aqui, porque o serviço público ele vai te dando qualificação também, cursos de aperfeiçoamento, está previsto na Constituição. Uhum. Então, assim, ó, se você ficar onde você está hoje, amanhã você vai estar exatamente nesse lugar. Agora, se você se preparar, se você estudar, você vai mudar de posição. Se você estudar, você vai mudar de posição, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Porque nenhum empreendedor quer alguém que não tenha o quê? Conhecimento, que não tenha liderança dentro da sua esfera de atribuições, que não tenha iniciativa e que principalmente não saiba o quê? Resolver problemas. E não tem como não resolver problemas se você não tem conhecimento sobre as coisas. Então, ninguém hoje aceita alguém para trabalhar numa empresa. Eu sei escrever um bilhete e ler outro. Isso não serve mais, até porque hoje o bilhete escrito e lido ele já está no computador. Então ele precisa de alguém que tenha conhecimento, que possa resolver os problemas dele. Aconteceu tal situação, isso vamos resolver desse jeito. Precisamos dar uma virada, uma guinada, uma mudança na área financeira aqui, ó. Aquela pessoa que está trabalhando lá dentro, se ela estudou e se ela tem conhecimento, ela pode dar uma ideia. E uma ideia pode mudar a vida da empresa e a vida da pessoa. Então, o estudo não é só para o concurso público. Ele é também para a vida da pessoa, na iniciativa privada, na conversa com os filhos. Vou conversar com um filho. Eu lembro, ouvia muito, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Tá, mas daqui a pouco teu filho olha para ti e diz, tá, mas tem que estudar para quê? O que eu vou fazer se eu estudar? Aí você vai ter que responder para ele. Aí ele vai te perguntar, pai, eu quero seguir tal carreira, mãe, eu quero fazer tal coisa. Aí a pessoa, mas não sabe nem como orientar para dizer para fazer aquilo. Então, é um outro momento que nós vivemos. A palavra de ordem é estudo. É estudo. Porque podem chegar, digamos aqui, levar tudo o que o senhor tem aqui. Mas o que o senhor tem aqui, não vão conseguir levar. E com o que o senhor tem aqui, o senhor já construiu o que está aqui, pode construir de novo. E é assim que a gente tem que enxergar a vida. Show de bola. Foi uma aula fantástica. Valeu mesmo. E, pessoal, obrigado aí pela companhia de vocês e até o próximo ContileCast. Eu que agradeço, né? Foi uma imensa satisfação ter estado aqui e tenhamos aí uma ótima semana e que os nossos objetivos sejam alcançados. Amém. Show de bola.